Bom dia, boa tarde, boa noite, setembro chegou! Estamos aí no nosso mês de setembro, mês da nossa conferência apostólica. E o nosso coração tá assim, ó, a mil, porque é um tempo de renovo para a igreja. Estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então seja bem-vindo ao nosso MBCVcast, e é sempre uma alegria quando a gente pode partilhar daquilo que está acontecendo na igreja local. E nós estamos fazendo neste mês de setembro, dia 11, 34 anos de existência, e é sempre um motivo de alegria, né? Quando nós podemos celebrar. O que nós vamos celebrar? Celebrar as coisas boas, celebrar as famílias que foram salvas, as vidas que foram transformadas, celebrar os batismos que nós temos mensalmente aqui, celebrar as crianças estando nos caminhos do Senhor desde a sua tenridade, celebrar a visão que vai fazendo com que as famílias vão prosperando. É isso que nós queremos celebrar. E nós temos como tema dessa conferência de 2022 a sabedoria para a gestão vocacional. Vocação, aquilo que está dentro de nós, aquilo que sai de dentro de nós, de verdade. Vocação, aquilo que a gente descobre que foi plantado dentro do nosso coração, nossos gostos, aquilo que nos faz bem, que nos faz ser feliz fazendo. Isso é vocação. E isso tudo, e o maior de tudo, o melhor de tudo, é que na igreja a gente pode desenvolver a vocação. Tem gente que acha que vocação só é no seu trabalho, só é na sua carreira. Não, vocação, independente da sua carreira, ela pode ser aplicada para o reino de Deus e para a expansão do reino de Deus. Então, você é muito convidado. De 6 a 11 de setembro, nós estaremos aqui todos os dias, à noite, tendo alguma programação. No dia 6, nós teremos uma apresentação muito especial, que é uma mostra de danças. No dia 7, à noite, nós teremos a abertura oficial da conferência. No dia 9, uma noite especialíssima só para elas, uma noite para as mulheres, a força da mulher. No sábado, né, no dia 10, nós teremos um momento muito especial com todos os pastores da nossa igreja, e à tarde nós teremos uma cerimônia oficial do Ministério Juá de Juniores e Adolescentes que trabalham aqui. E hoje nós estamos aí com mais de 10 mil crianças, 8 países, 9 estados da nossa nação, e queremos sim celebrar a salvação de juniores e adolescentes. À noite nós temos o culto dos jovens, onde os jovens estarão aqui também celebrando a sua idade, celebrando a sua força, a sua varonilidade. Domingo pela manhã, culto de ceia. Domingo à tarde, nós também estaremos com um culto especial às 16 horas. E domingo à noite, celebração, onde nós vamos celebrar os ministérios, celebrar o serviço da nossa igreja, celebrar as vocações que aqui são desenvolvidas. Então, assim, ó, é uma agenda extensa, um tempo de muito aprendizado. Você que é MBCvista, por favor, não importa qual seja a cidade que você nos vê, venha para cá. Amém, queridos? E nós, toda segunda-feira, estamos aqui em uma fala muito especial, né, com o apóstolo Neuci José Rorato, que nos traz, né, tantas verdades, né, de toda essa experiência de vida. Quantos anos de fé, pastor, que o senhor tem mesmo? 55 fez o dia 1º de janeiro. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos. Um lindo dia. E a melhor coisa na minha vida aconteceu há 55 anos. Foi quando realmente eu resolvi um problema interior que eu tinha. Medo da morte. Medo do inferno, medo de enfrentar a vida. Eu estava definhando, mas me encontrando com Cristo, começou a mudança ali, e a semente do reino, a partir dali,
foi germinando dentro de mim. E como a pastora já fez um marketing aí, deu a informação, estamos na semana da nossa conferência apostólica, que estaremos comemorando 34 anos. Há mais ou menos 38 anos atrás, foi numa época que eu prosperei bastante, eu tinha comércio, e eu fazia parte da igreja que eu me converti, e eu via ali muita falta de espaço, falta de visão, falta de atendimento aos seres humanos dentro de suas faixas etárias, falta de equilíbrio nas 3 áreas. E há 38 anos reunimos um grupo de amigos e começamos a orar por uma visão, por uma igreja que pudesse atender às necessidades da família. Uma igreja que realmente trouxesse o preparo para a vida, o ensino para equilíbrio nas 3 áreas, espiritual, social e material. E no tempo certo, Deus então levantou este ministério. Eu esperava e orava, e até no começo, até trouxe pregadores de fora, obreiros de fora, para implantar uma igreja que realmente atendesse essas necessidades. E foi engano. Eu tive que assumir, porque uma visão ampla só pode implantar quem tem um chamado direto para isso. E estamos na semana aí comemorando essas realizações, essas respostas de oração, comemorando frutos. Você já ouviu a extensão que já tem o MBCV. É difícil, é uma visão que confronta e contraria um sistema religioso que está aí só para preencher espaço, mas não está trazendo solução. Mas estamos aí e eu convido também você a vir conhecer de perto a direção que Deus dá. E na direção que Deus dá, as soluções se apresentam. É isso aí. E uma das coisas que o apóstolo também citou, e eu retomo, reforço, é essa questão de se atender às necessidades das pessoas. Então, quando uma família chega à igreja e ela tem filhos, ou ela tem os seus idosos, pessoas que estão dentro da sua esfera de ação, dentro da família, ou a família chegou aqui desestruturada, o esposo querendo ir embora, brigas, enfim, uma disfunção familiar, Então, o que se propõe dentro da visão que a igreja está hoje, diante de Deus, fazendo como propósito, que é alcançar as necessidades da família. Ok, a família veio e ela é disfuncional. Nós temos o Ministério da Família para esse atendimento, para esse início de conversa, para essa busca, para esse encontro das necessidades e buscando, através de um retiro da família, onde é que eu posso melhorar, qual é a minha função dentro dessa família, entender exatamente as funções que cada um tem e, a partir disso, sofrer transformações internas, porque a partir do momento que há as transformações internas, também há as externas. Quando eu mudo, muda o mundo, a família tem filhos, tem juniores, tem adolescentes, tem crianças, Então a igreja hoje tem um trabalho muito forte, muito específico para a criança, desde quando ela está lá no berçário sendo atendida, até quando ela chega à sua idade de jovem. Nós temos programas para a criança poder ser atendida na sua necessidade. Então, o pai e a mãe, eles estão dentro do culto, ouvindo a pregação da palavra, e os seus filhos estão sendo atendidos, também ouvindo a pregação da palavra, mas dentro das suas limitações, dentro da sua forma de entendimento.
Ó, a família tem idosos, ok? Então nós vamos trazer para os idosos uma ocupação para que eles possam ter longevidade de vida. Ah, não, mas não é isso. A família está ali e ela não tem, ela está quebrada, ela chegou totalmente quebrada. Então nós temos um trabalho, um ministério, né, onde nós temos também essa possibilidade da pessoa aprender cursos para que ele possa aprender a se organizar, prosperar, enfim. Né? Eu estou falando da visão que o Senhor tem dado. E, conforme o apóstolo disse, uma visão que se evidencia como modelo de igreja. Porque eu creio, pastor, 55 anos atrás, quando o senhor se converteu, a igreja tinha aquele modelo de vai no culto e busca a área espiritual. E a vida material, a vida emocional, a vida familiar, isso, né? O senhor concorda comigo? É assim, não é, né? Mas hoje a gente conseguiu, através dessa graça de Deus, ter uma igreja que atende todas as áreas da vida, não é verdade? Exatamente isso. Eu vivi 20 anos dentro de uma igreja que só falava de coisas espirituais, mas não tinha nem sequer ensino para a família, nem sequer preparo para a vida, e justamente era um grupo de gente, ou os crentes daquela época, até meados da década de 80, a maioria eram antissocial. Então não se misturavam na sociedade porque tinham medo de se desviar. Inclusive, a linha era tão fraca que os líderes dessa igreja que eu vivi 20 anos, quando o jovem estava na idade de ir para o quartel, aconselhavam para fazer de tudo para não servir, para não se desviar. E quando, depois de completado o ensino fundamental, o primário, que a pessoa gostaria de estudar e ir para a faculdade, aconselhavam a não irem para a faculdade para não se desviar, para ver como a igreja estava fraca, para preparar seus membros para estarem servindo na sociedade. Eu me lembro que quando a gente começou a falar sobre igreja, a pergunta que eu fiz ao pastor foi se existe igreja boa ou se existe igreja ruim, né? E naquela ocasião, então, a gente começou a falar sobre essas questões, né, de identificar a busca na nossa vida espiritual, enfim, né? Então, aproveitando que a gente está dentro desse contexto de igreja, né, falar sobre isso, porque a igreja, sim, existem várias linhas de igreja, né? E conforme a gente falou no episódio passado, né, a gente busca a Deus porque tem um vazio no coração. E também não adianta buscar a Deus se a gente não tiver um local onde possa acrescentar, possa nos fazer crescer. Porque se esse local não nos faz crescer, mas só nos faz barganhas, exigências, e nos exige coisas que muitas vezes é feito com sacrifício, também não é uma igreja boa, né, pastor? Exatamente. E uma coisa eu aprendi, e eu dou isso aí como conselho, e eu lembro que isso aí foi coisa que aconteceu comigo. Eu vivia todo esse tempo dentro de um sistema que me inquietava porque via crianças não atendidas, via no mesmo expediente de culto, desde o bebê de colo até o idoso, todos no mesmo expediente, não separavam e não atendiam de acordo com as faixas etárias, e eu via isso aí, um desperdício e problemas. Que as crianças, depois da sua fase, ou entrando na adolescência, que não querem mais obedecer aos pais, já não iam mais na igreja. Os jovens também não. E não adianta culpar o diabo por causa dos adolescentes que estão se corrompendo, os jovens que também estão se iludindo. O problema está na visão da igreja. A igreja é para atender a família. A família tem do bebê ao idoso. E o pastor, o líder, é responsável
para pastorear, para dirigir, para atender, para preparar a igreja, preparar os seus fiéis, os seus membros para enfrentarem a vida. E é dessa maneira que nós chegamos aonde chegamos. Eu me lembro, pastor, muito claramente, assim, que uma vez, em uma das suas pregações, o senhor disse uma coisa que me impactou muito, que foi assim, ó: eu sou responsável pela riqueza ou pela pobreza do rebanho. Quando eu ouvi essa frase, aquilo me fez, nossa, eu nunca tinha pensado na posição pastoral como responsável pela riqueza ou pobreza do seu rebanho, né? Mas, de fato, essa consciência pastoral de um sacerdote que está à frente de uma igreja, ela se torna determinante. Por quê? Explicando, né? Não que o pastor vai ser o provedor para que isso aconteça, mas ele tem a responsabilidade do ensino através da palavra de Deus, não da barganha. Se você der 10, você vai ganhar 100. Não é essa a barganha, mas o ensino que vai nos levar a entender que tudo na nossa vida é semente. E essa semente é que nós vamos cuidar dela, e nós vamos regá-la, e nós vamos ver crescer, e nós vamos ver os frutos sendo dados através daquilo que nós estamos aplicando em obediência à palavra de Deus. Então, muito importante isso, né? O sacerdote, aquele que está à frente, ele tem, e não só responsabilidade sobre a área financeira do povo, responsabilidade sobre se levar a igreja para o céu ou não, né, pastor? Exatamente. Eu considero a liderança de uma igreja, o pastoreio de uma igreja, a um pai de família. E aí nós vemos aí famílias e famílias. Vemos famílias prosperando, se enobrecendo, crescendo, conquistando espaço, honra, credibilidade, enfim. E vemos famílias também se corrompendo. Todas as coisas, toda a verdade, ela é paralela. Então hoje, se você quer entender como é que funciona o reino de Deus, veja como é que deve funcionar uma família ajustada. Tudo vem de Deus. Família é um modelo dado por Deus para cumprimento de desígnio. Então, por que as pessoas não estão mais cumprindo o desígnio? A maioria das pessoas nem sabem a que estão nesse mundo. Por quê? Porque nunca se interessaram para saber qual é o propósito de Deus para com ela. E aí então o diabo, para que você não entenda o propósito, ele destrói sua família. Ele atinge. Até Jesus conta uma parábola muito interessante, que ele diz assim, que ele estava preparando, parece que em Lucas esse texto, as bodas de seu filho. E aí, então, ele fez o convite especial para pessoas, os amigos, os nobres, os ligados a este senhor que ia fazer as bodas de seu filho. E fez o convite e já, naquele tempo, junto com o convite, ia a veste. E só disse, olha, estão convidados, só aguardem o horário, porque no momento em que os novilhos e os cordeiros estiverem abatidos, começará a celebração. E estavam todos convidados, os amigos, e chegou o dia dessa festa, dessas bodas. Ele mandou convidar. E chegou no primeiro, olha,
o Senhor manda convidar que os novilhos estão abatidos, venham para a celebração. Aí um encontrou uma desculpa. Ah, que o Senhor me tenha por escusado, pois eu comprei campos e eu preciso ir lá ver, conhecer o patrimônio que eu adquiri. Aí foi no segundo convidado, diga para o teu senhor, para o meu senhor, que me tenha por escusado, pois eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentar. Olha o que a vida terrena, a bênção na vida terrena, se não tiver uma gestão sábia, pode botar tudo a perder. O primeiro aumentou seu patrimônio. A bênção foi tanta que ele fez aquisições de patrimônio, de terras. O segundo, a bênção foi tanta que ele teve que aumentar a mão de obra nos seus empreendimentos. Comprou 5 juntas de bois e tinha que experimentar. Aí o terceiro, chegou no terceiro, olha, o Senhor manda convidar que está tudo pronto para a festa. Diga para o Senhor que me tenha por escusado. Eu casei, agora eu tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar da minha boneca. E quando volta lá os servos que foram convidar, o Senhor ficou tão irado com esses, que o Senhor abriu os, olha, vão agora para os caminhos, e quem vocês encontrar pela frente, convidem para a festa. Então, o que acontece com o ser humano? As pessoas, e eu tenho essas experiências aqui, diante deste ministério, que muitos vieram em busca de solução, encontraram solução, e pela solução que encontraram, mudaram o seu perfil, a sua maneira de ver a vida, e se tornaram empreendedores, se tornaram um referencial, um exponencial na sociedade. Chega ao ponto que ficam tão envolvidos com a bênção e se esquecem do Deus da bênção, se esquecem que o Senhor nos abençoa, justamente é uma maneira dele ainda ampliar vínculos, laços de amor, de proteção, de provisão, de projeção. Mas quando o ser humano começa a ter resultados e acha que os resultados pessoais da sua vida vão lhe dar segurança, automaticamente, sem se aperceber, vão se afastando de Deus. Então, meu querido, minha querida, tome cuidado. Você é convidado, você faz parte do reino. Por mais bênção que a sua vida já esteja sendo agraciada, sendo um referencial, continue a sua humildade, o seu compromisso, o seu vínculo. Continue como membro da família, como pertencente ao governo de Deus. Porque quanto mais coisas, mais bênção nos vem, mais sabedoria precisamos. Eu tive uma experiência na década de 80, quando eu tinha lojas, e as minhas lojas começaram a prosperar. Que eu tive mais 4 filiais, eu me senti, mas a prosperidade não te engrandeceu? Sim, aos olhos do mundo me engrandeceu, mas diante da realidade da vida, era muito compromisso pela capacidade que eu tinha. E eu tive que buscar mais em Deus, aprender mais de Deus, para dar conta das responsabilidades que a vida foi me impondo. Porque crescimento impõe responsabilidade. Quer ser destaque, quer sucesso, quer realizações, te prepare
para aumentar a responsabilidade. E nós só poderemos dar conta e cumprir as responsabilidades assumidas Deus fazendo parte, a nosso vínculo com Deus sendo fiel e verdadeiro. Então, saímos um pouco da rota do que estamos falando, mas é isso que muitos que estão nos ouvindo e irão nos ouvir, são pérolas que vai salvar a sua vida. É isso aí, então, olha, estamos encerrando o episódio e eu tinha ficado da gente fazer uma resposta, né? Mas eu não vou fazer nesse episódio, a gente vai deixar essa pergunta para o próximo, né? Se a gente vai ter outra chance de viver outra vida para consertar aquilo que a gente não fez nessa, né? Então, no próximo episódio a gente fala sobre isso, mas eu encerro dizendo o seguinte, gente, a nossa igreja não é uma igreja perfeita, não é, pastor? Não é perfeita, né? Nós temos um monte de coisa para resolver. Todos os dias são mais de um leão por dia. São situações que acontecem como em qualquer outra comunidade, né? No entanto, o principal é que aqui nós temos a palavra de Deus como a referência. É a palavra de Deus. É isso. Não é a verba, é o verbo, né? Cristo veio ao mundo como um verbo, como uma palavra, né? E habitou entre nós, diz João capítulo 1, né? Então, Jesus veio como um verbo, como a palavra. Então, a verba, ela vem como consequência de tudo aquilo que se aprende, que se vê, que se vive, né? Mas que você realmente possa buscar a igreja que vai transformar a sua vida. Amém? Pastor, nossa última palavra. E eu deixo o convite, gente. Amanhã a gente começa à noite, né? Esteja conosco. Aguardo você. Venha ver o que você ouve. Deus abençoe. Tchau.